Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre a Páscoa. Eu quero falar sobre esse assunto por conta de que entramos no mês da Páscoa e é importante a gente falar isso, é importante os cristãos falarem sobre isso por conta do que eu tenho observado, do que eu tenho visto, e poucas pessoas, e pelo que eu estou vendo, poucos pastores estão falando sobre isso, e isso é de suma importância para nós cristãos, isso é muito importante para a igreja, e a gente não pode simplesmente aceitar as coisas que são pagãs, coisas que não são de Deus. E eu vejo assim que já está entrando nas igrejas, ou seja, não tem nem como falar que o Brasil está sendo referência para o mundo sobre o cristianismo, sendo que a mesma prática que eu tenho visto aqui nos Estados Unidos é do mesmo âmbito, na hora da Páscoa e também de outros, né? Mas eu quero falar sobre a Páscoa, já que a gente está nesse mês. E é isso que eu tenho visto. A única coisa é que a prática é diferente, mas o símbolo, as coisas é a mesma coisa. Tipo, esses dias eu fui no supermercado e eu fiquei observando um pouco, né, sobre... Já tinha visto antes, mas aí... Só que quando eu fui esses dias eu fiquei olhando mesmo, eu fiquei observando o que eles vendem, o que tem no supermercado. Então, aí foi a primeira influência, né, a parte da venda, né, sobre isso. E aqui é diferente. Vende ovos vazios e faz brincadeira com as crianças sobre isso, enfeita a casa com essa referência, né, da decoração de ovos, de coelho, sendo que se a gente for parar para pensar, o coelho não dá ovo, né? E se a gente olhar para a Bíblia, se a gente olhar sobre o começo do engano, a serpente enganou Eva, então a serpente dá ovo. E no Brasil já tem essa prática de venda do ovo de chocolate. Aqui já não tem isso, sabe? Não é tão forte, não tem isso de... Por exemplo, eu lembro quando eu era pequena que eu entrava no supermercado e tava cheio, assim, na parte de cima, né, de ovos, e com vários tipos de preço e brindes dentro dos ovos e tudo. Aqui não tem isso, sabe? Aqui é diferente, mas também tem essa prática, né, da Páscoa, mesmo que seja, como eu falei, diferente a comemoração, mesmo que seja diferente a parte das vendas, ainda assim sempre voltado, né, para coelho e para os ovos. Então eu vejo assim que o que mais me deixou triste e que tem pessoas evangélicas que vendem ovos. Tem pessoas evangélicas que compram ovos de Páscoa. Então eu fico assim, nossa, estamos igualando a cultura do mundo, estamos, sabe, fazendo a mesma coisa que as pessoas do mundo. Então, como vamos mostrar a diferença? E bem na hora de comemorar sobre Jesus, bem na hora de falar sobre a verdadeira Páscoa, a Páscoa que a gente já deveria saber sobre o que é a Páscoa para o cristão, acaba que estamos deixando desejar, porque eu tô aqui falando de irmãos, eu tô aqui falando de pessoas cristãs, e aí a gente troca esse tempo para falar de Jesus, a gente troca esse tempo para ler a palavra, entender a verdadeira Páscoa, ou de comemorar como Jesus, a gente troca isso pelas coisas pagãs, pelas coisas do mundo, de como comemora. E aí, muitos cristãos não sabem o significado da Páscoa. Porque, sério, se soubessem, se tivesse no coração sobre o peso
o peso do que é o sacrifício de Jesus naquela cruz, de ele ter apagado os nossos pecados, os nossos erros, não é somente pra gente ser pessoas melhores, mas também é pra gente fazer a diferença nesse mundo. É pra gente mostrar que é diferente, que a gente comemora a Páscoa diferente, por exemplo. Só que aí, como podemos mostrar a diferença fazendo a mesma coisa que o mundo? Então o mundo não vai falar, ué, faço a mesma coisa. E aí as pessoas não vão entender, não vão saber o que é ser cristão. Porque vai falar, também sou uma boa pessoa, faço a mesma coisa que uma pessoa que tá indo na igreja, então qual a diferença que não vai pra igreja? A única diferença que a gente vai ter com as outras pessoas será isso? Não, sabe? A gente tem que começar a mudar primeiro aqui. A gente tem que começar a entender, sabe, sobre isso de a Páscoa primeiro, né? Que comemorações. Isso é um peso muito grande porque mexe também com o espiritual. Vou só tomar mais um pouco. Então, tem essa distorção que eu falei sobre coelho não dá ovo. Então a gente já vê que tá errado, que é isso, entendeu? Ou seja, não é algo assim natural, uma distorção do que Deus fez, como Deus criou o coelho. Não dá ovo? Coelho não dá ovo. Então, outra coisa, o símbolo sobre Cristo. O coelho não simboliza Cristo. Então, qual animal que simboliza Cristo? Seria o cordeiro. Se fosse para simbolizar no âmbito de animais a Jesus. E a Páscoa, quero fazer um vídeo especificando mais sobre isso, mas Jesus mesmo comemorou a Páscoa, só que ele comemorou de forma diferente. Se a gente for lembrar aqui, a última Páscoa que Jesus teve foi a ceia. E eu já ouvi falar assim, que antes de ter a ceia, eles comeram, não sei o que, né? Não lembro de ter lido isso na Bíblia, mas eu já ouvi falar, né, sobre isso, de que antes da ceia, antes do pão e do vinho, eles comeram como se fosse um almoço, uma janta. Creio eu que seria uma janta, né, por conta que depois Jesus vai pro Getsemane e ora, e tava de noite. Então, o horário que eles deviam estar comendo ou na ceia deveria ser em torno desse horário de tarde, indo pra de noite, né? Porque depois que Jesus ora, tava tudo escuro. Então, é isso que eu imagino. Mas se a gente vê assim, por que a gente não está imitando a Jesus? Temos referências da Bíblia, temos referência do próprio Deus, mostrando como comemorar. Só que aí eu vejo assim, que eu vou começar aqui falando, claro, tem a parte de que você vai fazer uma compra, vai ver. Qualquer cristão, né, isso não tem como apagar isso. Todas as pessoas vão saber sobre isso, dessa comemoração. Mas a gente tem que entender assim, tem como comemorar diferente. E eu vejo que muitos pastores deixam a desejar porque não fala para a igreja, não fala como comemorar, não fala, simplesmente deixa a desejar. Então deixa de livre-arbítrio o que, sabe, o que o cristão quiser fazer, o que o evangélico quiser fazer. E isso tá errado, sabe? Isso não deveria ser assim. E aí eu vejo assim que já começa entrando na família isso. E depois vai
indo de gerações em gerações. Então, vai acabar o quê? Seus filhos, seus netos. Então, não vai dar importância sobre isso. Só que no âmbito espiritual é muito forte. Entendeu? E a gente esquece, né? A gente esquece sobre isso. Porque a gente tem que querer mais de Deus. A gente quer mais de Deus. Mas se a gente faz o que não agrada a Deus, como é que vamos estar cheios de Deus? Como é que nossa casa vai estar cheia de Deus se não estamos fazendo o que Deus quer? E aí eu vi assim que por conta de eu saber disso, eu não posso abrir brecha, eu não posso, sabe, deixar achando que é normal, que o que tem, né? Sendo que eu sei sobre o âmbito espiritual, eu sei que coisas entrando dentro de casa que não agrada a Deus, Deus não vai estar perto. Então, é algo que todos nós cristãos deveríamos colocar em xeque sobre isso. A gente deveria sim dar importância sobre isso, porque todos nós queremos Deus, todos nós queremos ter boas experiências sobrenaturais, a gente quer cura, a gente quer tudo de bom sobre as coisas de Deus. Só que, será que a gente está fazendo por onde? Porque como é que a nossa casa vai estar cheia de Deus se tiver outras coisas que Deus não gosta? Como é que nossa casa vai estar cheia do Espírito Santo se a nossa casa tiver outras coisas que são pagãs? Que não tem nada a ver com Deus. Então, vou deixar esse vídeo por enquanto por aqui, porque é algo assim, eu quero que a gente reflita sobre isso. Primeiro que a gente reflita, sabe? Porque todo mundo quer, né? As coisas de Deus. Mas se a gente não faz por onde, como é que a gente vai receber as coisas de Deus? A gente tem que sabe? Colocar a casa em ordem, a gente tem que se preparar, a gente tem que buscar as coisas de Deus, a gente tem que querer cada vez mais. E o âmbito espiritual tem tudo a ver com também o que a gente coloca dentro de casa. Então, às vezes sua casa tá toda carregada, você não sabe por quê, você não sente paz, às vezes você sente insônia, às vezes você, sabe, não tem coragem nem de abrir a Bíblia, ou de buscar a Deus, ou de orar, não se sente bem dentro de casa, e não sabe por quê. Às vezes sua casa pode estar carregada de coisas, né? Às vezes você tem que limpar a sua casa. E eu tô falando, essa limpeza é sobre saber o que Deus quer que você jogue fora. Às vezes não é somente o lixo, sabe? Às vezes é uma coisa que você compra, você não sabia, e aquilo não tá agradando a Deus. Pode ser uma imagem, pode ser, sabe, uma decoração, pode ser até um vaso. E aí, porque às vezes a gente não sabe quem fez, qual foi o procedimento e tudo. E aí, imagine você colocar decoração de coelho. Isso é uma afronta a Deus. Porque a imagem de Deus não é, sabe, coelho. E eu vejo assim que, nossa, porque você vê como colocou um animal, nada a ver. Colocou uma distorção de um animal com uma criatura de Deus, que Deus fez, distorcendo como Deus criou também o animal, o coelho, e a forma natural aqui, não existe isso de ovo. Então distorceu também isso, a forma natural do animal. E tudo isso é uma afronta para Deus. E a gente, como cristão, a gente tem que se posicionar, porque tem muitos que estão deixando a desejar com isso.
Sim, a gente fala muito sobre santidade, sim, a gente coloca, né, o peso sobre isso, Deus é santo, mas a gente também tem que entender que a santidade também tem a ver com isso. A santidade também tem a ver com isso, de a questão de idolatria. E isso é uma forma de mostrar também, prefere as coisas pagãs do que as coisas de Deus. Isso é uma forma de idolatria. E é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Espero que esse vídeo sirva de reflexão. É um vídeo assim que só Deus mesmo sabe, porque eu já sabia de algumas coisas, mas eu tava aqui me segurando pra falar. Eu já estava assim observando, já estava vendo. E assim, eu fiquei chocada com o pouquinho que eu vi. E imagine o que a dimensão, né? Não vi tudo. Deus que vê tudo. Mas eu vi assim de suma importância para nós, para os filhos de Deus, para aqueles que querem mesmo fazer a diferença, que querem agradar a Deus. Então, eu quero agradar a Deus, eu quero mais de Deus na minha casa. Então, que a gente não fique simplesmente querendo agradar o mundo ou querendo agradar as pessoas, sendo que a gente não nasceu para isso, a gente nasceu para agradar a Deus. Então, espero que esse vídeo sirva para você pensar, para você reflexionar sobre isso. Eu também, por exemplo, falei sobre coisas dentro da casa. Já peguei dentro da minha própria casa, era um adesivo que o morador antigo deixou. E assim, tava já há um tempo nessa casa e eu não, tipo, eu fui encontrar depois. E aí eu fui e joguei fora, na mesma hora que eu vi um adesivo de um anime, né, e tal. E era tipo um adesivo pornográfico. Na mesma hora que eu bati o olho, mostrei pro meu esposo. Ele, não é meu, não fui. Enfim, e o morador colocou lá escondido. Joguei no lixo. E aí é isso que a gente tem que entender, que o próprio Espírito Santo vai incomodar a gente, entendeu? E às vezes acaba a gente comprando coisas que é com o tempo, que nem eu falei aqui, né? Foi com o tempo que eu encontrei isso. Pode ser que com o tempo Deus vai incomodando você com alguma coisa que você comprou na inocência, sem saber que aquilo ia prejudicar seu relacionamento com Deus. Então, mas incrível porque o Espírito Santo nos mostra coisa que nem eu falei aqui, né? O Espírito Santo me mostrou. Eu nunca olhei para esse local, era um local bem assim, no fundo do armário e tava bem escondido. Mas na mesma hora eu encontrei assim numa facilidade, eu ajeitando as coisas. Então o Espírito Santo é isso. Ele vai falar, não, joga isso fora, vai incomodar seu coração. Você não vai se sentir bem em certo local da sua casa porque precisa de alguma coisa ajeitar. Então que a gente esteja mais sensível ao Espírito Santo para isso, sabe? Eu mesma nem comprei questão de chocolate. Eu gosto de chocolate. Não comprei nada, nem a tablete de chocolate, sabe? E graças a Deus também não senti vontade sobre isso. De, porque é Páscoa eu vou comprar chocolate, sabe? Então, que a gente esteja cada vez mais vendo sobre que Deus quer para nossas vidas. O mais importante é isso, que Deus quer para as nossas vidas. Não é o que a gente quer, não é o que o fulano quer, nem o ciclano, não. Que Deus, será que a gente está sabendo que Deus quer para nossa vida? A gente está deixando muito a desejar, sabe? Então, é isso, gente. Eu vou ficar por aqui, o vídeo já tá grande. Espero que isso contribua para o seu espírito, para o seu relacionamento com Deus, que esse vídeo fale com você. E é só o começo, porque eu vou trazer mais vídeos, certo? Esse vídeo é só para refletir, começar a refletir sobre isso, mas eu vou fazer mais vídeos sobre
a questão da Páscoa. Então, fiquem com Deus e até a próxima.